Boa noite, irmãos. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de ouvirmos sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Que Jesus e nossos amigos espirituais nos envolvam com paz, para que possamos assimilar os seus ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas melhores e mantermos a paz e a esperança em nossos corações. E que possamos deixar que o amor e a bondade se manifeste através dos nossos olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão e ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou de condenação tolde a beleza de nossa vida, que a nossa fisionomia irradie contentamento e felicidade de tal forma que todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós possam ser contaminadas com o nosso otimismo. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, meus amigos, companheiros, muito bom estar aqui novamente com vocês. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, nossos benfeitores espirituais, nossos mentores, todos possam nos envolver com muito amor, com muita luz, para que possamos refletir sobre o tema que nos é dado para falar essa noite, que é a porta estreita. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 3, 4 e 5. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, já pensando no tema dessa noite, conforme nós colocamos aí através da leitura de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita, não é? Diariamente nós somos colocados na nossa vida sob condições de escolha. Nós estamos sempre tendo que escolher o nosso caminho, seja pela porta estreita, seja pela porta larga. É lógico que conforme nós vamos trabalhando a nossa questão espiritual, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, crescendo, buscando a nossa reforma íntima, as sugestões vêm cada vez mais forte da questão da porta estreita, porque a da porta larga vão sendo, vamos dizer assim, suprimidas, não é? É uma coisa natural, não é? Alimentamos aquilo que nós mais queremos. Se nós queremos ir pela porta estreita e trabalhamos para isso, mais sugestões nos é dada para continuar nela. Agora, se queremos seguir pelas portas largas da vida, né, através dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas fraquezas, mais sugestões vão ser dadas para que nós continuemos firmes no caminho da porta larga. Tá? Mas nós temos, antes de começar qualquer tipo de estudo propriamente dito, alguns tópicos nós temos que ter em mente para compreender melhor o ensinamento, esse ensinamento que nós vamos fazer hoje. Primeiro, alguns tópicos com relação à doutrina espírita, que nós somos reencarnacionistas, ou seja, nós passamos por diversas encarnações, não é? Estamos sempre
buscando nosso aprimoramento espiritual. Essa é a função da reencarnação, nos melhorarmos, nos lapidarmos, reencarnação a reencarnação, momento a momento. Outra que nós temos que ter em mente é a questão de Deus, que Deus é nosso Pai, que Deus é amor, é bondade, Deus é justiça e totalmente misericordioso, ou seja, está sempre nos abrindo a oportunidade de nos refazermos, de redirecionarmos as nossas vidas para o caminho certo, não é? Nós temos aí infinitos ensinamentos, não é? Que nos demonstram esse grande amor de Deus e essa grande insistência de Deus em nos dar a oportunidade de buscarmos um caminho que nos leve ao crescimento, não é? Deus não desiste de nós, nunca, né? E outra coisa que nós precisamos também ter em mente é a questão das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Nós somos espíritos imperfeitos. Trilhamos um caminho de evolução, sim. Vamos em busca da nossa perfeição. Ah, César, mas a perfeição é muito longe. Sim, realmente é muito longe. Mas é possível. Mas nós não precisamos buscar a perfeição hoje. Hoje nós temos que buscar a nossa melhora degrau a degrau, escada. Vamos visualizar uma escada, degrau a degrau. Ninguém chega ao topo da escada se não subir por degraus, né? Etapas por etapas. E essas etapas nós podemos colocar as nossas diversas reencarnações, não é? Que nós vamos tentando nos lapidar espiritualmente, moralmente, para alcançarmos a tão querida perfeição, né? Hoje vamos mirar que nós somos espíritos imperfeitos em busca de sermos bons espíritos, não perfeitos, mas bons. Melhor hoje do que nós fomos ontem, do que nós fomos anteontem. E se erramos ontem, fazemos de tudo para não errarmos amanhã. E hoje? Não é? Temos que sempre buscar temos em mente essa escada, não é? Momento a momento, dia após dia, porque senão nós ficamos cobrando muito de nós e vimos tanta dificuldade que acabamos desistindo. Não, não vamos desistir. Vamos prosseguir, vamos errar novamente, vamos levantar e vamos seguir em frente. Fizemos escolhas erradas, faz parte da nossa vida, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, é importante nós termos isso em mente. Não como uma fuga. Ah, eu sou imperfeito, então vou continuar na imperfeição, porque eu não vou alcançar nunca a perfeição. Não, isso é uma fuga realmente. Mas nós podemos ter em mente que, apesar de sermos difícil, é possível, e nós conseguiremos alcançar o caminho de sermos bons, melhores hoje do que ontem, como eu disse anteriormente, né? Então, com essas colocações em mente do Deus de amor, das reencarnações, das nossas imperfeições, que nós vivemos num planeta de provas e expiações, aonde nós vivemos com diversas categorias de espíritos, mas todos praticamente na mesma escala hierárquica moral que nós. Uns pouquinho menos, uns pouquinho mais, mas estamos todos aqui trilhando esse caminho, não é? Deus nos colocou para vivermos juntos, para que nós aprendamos um com os outros. Deus não nos colocou no deserto para vivermos sozinhos e buscarmos através de reflexões somente, mas sem buscar realmente com a sociedade, com a pessoa que está ao nosso lado, com as pessoas que estão dentro do nosso lar, com as pessoas que estão dentro do nosso trabalho, do nosso relacionamento, com as pessoas na rua, ou seja, com a sociedade em si, buscarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, não é? Com essas coisas, então, todas em mente, nós vamos refletir um pouquinho através dos ensinamentos que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, mentor do médium Chico Xavier, que ajuda-nos a entender essa questão. No livro Ceifa de Luz, ele assevera que o nosso dever é a nossa escola.
e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que, para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Dessas reflexões surgem, claro, que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, o que o homem apenas consegue mediante o sacrifício de seus vícios e paixões negativas. Então, nós vemos aí que nós assumimos compromissos antes dessa reencarnação. No nosso planejamento reencarnatório, nós assumimos alguns compromissos com a questão de nos melhorar intimamente, nos melhorar espiritualmente. Então, quando nós aqui estamos com o nosso corpo físico vivendo a vida encarnada, é a hora de aplicar aquilo que assumimos. Tentar superar o máximo possível o sacrifício dos seus vícios e paixões negativas. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação traçados antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a ele se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis cósmicas. O homem velho, ou seja, aquilo que nós trazemos, a nossa mala, com as nossas paixões, com nossos vícios, paixões, quando diz paixões, paixões positivas e paixões negativas. Mas eu acho que a nossa mala está com bastante paixões negativas e também com muitos vícios ainda, não é? E esses vícios e essas paixões acabam sempre suscitando nessa nossa reencarnação atual. E a elas que nós temos que combater arduamente, diariamente, para que possamos não nos livrarmos totalmente, se não conseguirmos, mas pelo menos amenizar, diminuir, para que possamos voltar à espiritualidade no nosso desencarne com a nossa mala um pouquinho mais leve, não é? Com alguns frutos colhidos desse nosso trabalho reencarnatório que nós tivemos aqui. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise do processo evolutivo, na qual o ser imortal é convidado à transcendência, a um abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com certa insistência. Nós insistimos, vamos insistir, mas vamos também insistir em vencer essas paixões negativas. Segundo a codificação dos espíritos, o mundo de provas e expiações se caracterizam pela imensa maioria dos seus habitantes ser formada por espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas moralidade vacilante, pífia, revelada pela presença de numerosos vícios e paixões negativas. Então, a gente vê que, moralmente, o ser humano está crescendo, né? A gente nota isso diariamente, a cada momento, o crescimento, como o homem cresce, como nós estamos super avançados tecnologicamente na parte intelectual, mas moralmente ainda a nossa questão espiritual, moral ainda está muito aquém, né? Ainda temos muito caminho para trilhar. Mas temos que confiar, não podemos desistir jamais, seguimos em frente, não é? Nos é dada por Deus a vida, o livre-arbítrio. Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio que nós devemos cultivá-lo, lógico. Podemos tudo. O livre-arbítrio nos proporciona tudo. Posso sair daqui agora, matar uma pessoa. Posso sair daqui agora, roubar. Posso sair daqui para embora, fazer o que eu quero. Posso, mas nem tudo me convém, não é? Nós temos que caminhar conforme nos convém, conforme
a nossa essência divina nos coloca, porque somos todos deuses. Jesus já nos dizia, sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais, porque nós temos a centelha divina em nós. Somos filhos de Deus e Deus nos deixou plantado em nosso íntimo esse sentimento de amor, de esperança. Então, nós temos que cultivar essa nossa fé, essa nossa centelha, para que possamos superar a todas essas mazelas, todas essas dificuldades que nós temos de caminhar. Mas com perseverança e confiança, seguimos em frente, dia a dia, cada vez mais nos desvirtuar mais da porta larga e buscarmos mais a porta estreita. A porta que nos, como diz os ensinamentos, pode ser difícil. É difícil, mas é prazerosa, porque nos traz muitos benefícios espiritualmente e nos traz mais paz ao coração, enquanto que a porta larga, que nos oferece muito benesses, né, da vida, principalmente da vida material, pode nos trazer muitos benefícios, muita paz momentânea, mas que nos traz sempre dor, arrependimento, angústia, aflições, que nós carregamos de encarnações às reencarnações. Então, esse é o momento agora, né? Esse é o momento agora. Não tivemos ontem, mas não vamos deixar para amanhã. Esse é o momento agora de nós fazermos a nossa escolha, não é? De usar o nosso livre-arbítrio a nosso favor. Fazer a nossa escolha de realmente queremos mudar as nossas atitudes. O que eu falei? Vamos errar, mas nós vamos levantar e querer acertar. Uma hora nós vamos acertar mais do que erramos, e assim vai ser que vai seguir o nosso crescimento, não é? Não é? No Livro dos Espíritos, a questão 907 nos diz que as paixões humanas não são negativas em seu princípio, na medida em que esse se encontra na natureza e tudo que Deus faz é bom e tem utilidade providencial. Aí na 908 ele continua. As paixões podem levar à realização de grandes coisas, pois decuplicam, ou seja, aumentam muito as forças do homem e o auxílio na execução dos desígnios da providência. Elas apenas se tornam negativas quando o homem não mais as governa, mas é por elas governado, e causam prejuízo para ele e para outros. Ainda na questão agora 909, a espiritualidade superior é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem é vontade de se reformar e ainda lamenta a espiritualidade. Com poucos dentre vós fazem esforços. A humanidade terrena passa por uma crise evolutiva, mais propriamente por uma crise de moralidade, revelada pela vivência de mais paixões, sobre as quais exerce o devido controle quando poderia fazê-lo. Não exerce os devidos controles quando poderiam fazer. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é plenamente viável. Falamos anteriormente. Pode ser difícil, mas não é impossível. É possível, é viável. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar a si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes. Não é? Nós temos muito disso aí dentro de nós. Então, nós temos que batalhar para vivenciar, para tirar isso de nós e vivenciarmos a essência do Evangelho de Jesus. Tá? Não vamos colocar tanto empecilho, tanta desculpa para não fazer. Vamos ter fé, confiança que a gente consegue. Não é? E uma coisa, dentre essas, como diz aí o texto anterior, nós vivemos um momento, não é de hoje, é lógico, isso já vem de bom tempo, mas parece que a gente sente hoje, eu não sei se pelo efeito da pandemia também, ajuda, alguns sentimentos extrapolam do ser humano. Eu já até comentei isso em outra palestra,
que eu acredito que se um dia essa pandemia acabar, nós, como muitos às vezes pregavam que nós vamos sair daqui melhores, perfeitos, temos que colocar isso bem criteriosamente. Muitas pessoas vão aproveitar esse momento que estamos atravessando realmente para se melhorar, não é? Refletindo, buscando explicações, não é? A fé raciocinada, buscar explicações dentro da doutrina dos espíritos, por que de tudo isso que está acontecendo com nós? Ou deixarmos extravasar dentro de nós, mais ainda o nosso egoísmo, colocar à frente nossos interesses, principalmente nossos interesses materiais e pessoais, e é isso que nós vamos ter, não é? Vamos buscar refletir. Vamos ter pessoas melhores, mas também vamos ter pessoas que podem estar, se não piores, mas com esses sentimentos mais negativos, mais fortes dentro de si. Deus, em sua sabedoria e sua bondade, situa o espírito encarnado em ambientes nas quais ele é naturalmente convidado à sublimação. Coloca-o em um contexto profissional, familiar e social em que precisa atender uma série de deveres. Se os atende, sacrificando para isso suas fantasias, caprichos e desejos, atravessa a sua porta estreita, a que cabe naquela reencarnação. É necessário e urgente que nós nos empenhamos em ser um profissional honesto e competente, um pai ou mãe presente, dedicado, um filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposo fiel e afetuoso, um cidadão honesto. Nós precisamos atentar para os deveres de cada dia e cumpri-los sem buscar desculpas para a conduta indigna. Então, nós temos que, a cada momento, olharmos as nossas atitudes e buscarmos agir corretamente. Então, temos que agir conforme a nossa consciência, se ela quer realmente sermos melhores. Existem as leis de Deus, as leis divinas, essas são imutáveis. E existem as leis dos homens. Essas são sempre mutáveis, estão sempre evoluindo, crescendo. Muitas vezes nós nos sentimos contrariados com elas, não achamos que estão corretas as atitudes e essas leis perante a nós, cidadãos, mas cabe a nós cumpri-las, porque nós estamos vivendo nesse momento um mundo físico. Então, as leis são para que regem a nossa condução atual, mesmo que nós sejamos contrárias a algumas atitudes. Disse Jesus lá na passagem, dai a César o que é de César, quando ele foi, vamos dizer assim, colocado entre a parede sobre a questão dos impostos. Naquela época já tinha essa reclamação dos cidadãos, né? Que os romanos cobravam muitos impostos, não é? E as pessoas esperavam naquela época a reação de Jesus contrária à lei do momento. Mas ele diz, dai a César o que é de César, quando diz, coloca a figura de César na figura do dinheiro da época, ou seja, vamos cumprir com nossos deveres atuais, com os nossos deveres de cidadão. Se temos que pagar nossos impostos, vamos pagar, mesmo contrariados, sabendo que nosso poder público muitas vezes não faz com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós pagamos. Sabemos que muitas vezes pagamos muito mais do que recebemos, mas vamos cumprir com o nosso dever, vamos respeitar nosso irmão, por exemplo, em coisas que a gente vê muito comumente, né? Da questão por exemplo, numa fila, né? Entramos numa fila, lá tem 200 pessoas à nossa frente, lá, aí nós vimos lá na frente um amigo, por exemplo. Eu vou dar um jeitinho, eu vou encostar naquele amigo, eu vou furar essa fila. São coisinhas que a gente pode dizer que são coisinhas pequenas, né? Mas isso já começa a mexer na nossa essência, isso já começa a mudar a nossa forma de agir, porque nós vamos respeitar as pessoas que estão lá na frente, não é? Por mais que outras pessoas façam, isso não nos dá condições de também querermos fazer, não é digno, não é? Não é certo. Então, por que nós vamos compactuar e fazer também?
Né? E esse bem que nós podemos fazer, por mais pequeno que seja hoje, ela reflete junto a nós, na nossa questão espiritual, reflete junto a nós, as pessoas que estão junto de nós, porque o bem contamina, não é? A partir do momento que nós partimos a ter algumas condutas corretas, cumprir os nossos deveres, como nos disse aqui nessa leitura anterior, né? Sermos um filho, sermos um pai, sermos um aluno, sermos um esposo, um cidadão honesto, agirmos coerentemente, nós vamos estar contaminando pessoas à nossa volta. E o bem contamina. Né? Na questão dos espíritos, na leitura dos espíritos, questão 100, convém ressaltar que a evolução moral constitui a conquista por excelência, que faz o espírito ascender na escala espiritual. A espiritualidade superior admite 3 grandes ordens, que já mencionei anteriormente, principais de classificação na referida escala: espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. Para passar de espírito imperfeito para bom espírito, o ser imortal precisa vencer por completo as mais paixões e apenas o desejo do bem. Não são a intelectualidade, os conhecimentos e a ciência que fazem a diferença, mas a questão moral. Conforme consta na questão 107 também do Livro dos Espíritos, os bons espíritos retiram do amor o que os une, uma fonte de inefável ventura, o que não tem a perturbá-la, nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos infelizes. Temos que nos conscientizar que o momento é agora e que é possível. Chega de ficarmos deixando para depois ou arrumarmos desculpa por essa transformação. Não estamos sozinhos nesse enfrentamento. Contamos com nossos amigos espirituais, mentores, familiares desencarnados, entre outros que torcem pelo nosso sucesso e vitória acima de tudo. Deus, nosso Pai. Então, não estamos sozinhos, meu irmão, nessa luta. A partir do momento que nós nos prontificamos a sermos melhores, várias pessoas, vários irmãos estarão do nosso lado, nos buscando para que realmente possamos buscar essa tão alcançada evolução espiritual. Degrau a degrau, mas sempre caminhando para frente, buscando o horizonte, a nossa felicidade real, que é o reino de Deus. Como disse Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o reino de Deus é através de Jesus que nós vamos buscar. Que todos tenham muita paz, muito amor, muita luz na caminhada. E que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, nos dando muita força, sustentação, para que possamos vencer todas essas nossas más tendências, todas esses nossos vícios, e que possamos conquistar a vitória tão cansada do crescimento espiritual. Muita paz a todos, muita luz, que assim seja. Neste momento em que meditamos sobre as palavras do Evangelho de Jesus, que acabam de serem proferidas pela pessoa incumbida da preleção, aproveitamos a oportunidade para vibrarmos por aqueles que sofrem nas trevas da ignorância, pelos que cumprem suas penas em presídios, pelos irmãos que sofrem as agruras da pandemia, ora instalada no planeta, tanto os que partiram para o mundo espiritual, quanto os que permanecem encarnados, pelos médicos e profissionais da saúde que cuidam de todas as doenças, por todos os que se encontram internados ou acamados em leitos particulares, pelos obsediados e obsessores, pelos suicidas e desesperados, pelos nossos governantes, pelos frequentadores e trabalhadores desta casa, pelos nossos lares. Vamos percorrer mentalmente o nosso ambiente familiar, pedindo aos companheiros espirituais do bem que socorram algum espírito necessitado
que ali se apresente. Vibremos por nós mesmos, para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, pedindo aos espíritos do bem que trabalham em nossa casa espírita para frutificarem as águas que aqui estão expostas, para que nos sirvam de medicamento para o corpo e para o espírito. Que assim seja. Muita paz para todos.